Oi, gente! Essa aqui é a minha amiga Gabi. E hoje eu trouxe ela aqui pra gente falar um pouco sobre o testemunho dela. Pra ela falar, na verdade, né? Vamos lá, Gabi. Como é que foi essa história? A minha história com Jesus é assim, desde o início, né? A gente não entende, mas Deus ele tem os propósitos e a maneira de trabalhar em cada um de Sim. nós. E assim, desde a minha infância, minha mãe ela já ia para os cultos, ela se converteu quando eu tinha ali uns 8 anos. Aí meu pai na época não era convertido ainda, então ela sempre procurou instruir eu e minhas irmãs no evangelho, mas eu não tinha ainda aquela experiência, né, com Deus. E na minha adolescência eu me afastei, assim, continuava indo para a igreja porque era um hábito que minha mãe sempre colocou na gente, da gente buscar a Deus, e mesmo sem a gente querer ir, ela levava a gente. Sim. O que é importante, hoje eu vejo isso como importante para os pais. Instruir, né, a criança, exatamente. adolescente. No caminho que deve andar, porque Sim. quando cresce não se desviará dele, né? Você lembra, né? Tipo, fica a como se fosse até subconsciente, sei lá. Tipo, aqueles valores que você aprende na infância, nossa, né? E assim, até na própria palavra diz, né, que os filhos, eles acabam não sendo um fardo para os pais. Sim, depois verdade. de grandes, porque acabam criando raízes, né? E isso é algo muito importante. Aí, só que eu acabei me afastando na minha adolescência, fiz amizades com pessoas que não deveria, comecei a beber cedo. Sim. Não era um costume, mas quando eu tava com pessoas que faziam aquilo... Companhias, né? Mais companhias. Corrompem os bons costumes. Sim. Pois é, por isso que, tipo assim, é tudo muito interligado, sabe? A criação dos pais criam costumes na gente, só que quando a gente passa a andar com pessoas que influenciam mal a gente, eles corrompem esses costumes, né? E a gente acaba querendo agradar as amizades, né? Exatamente. Pra pertencer àquele lugar. E por causa dessas amizades eu tomava bebidas fortes e acabava ficando bêbada. Algumas vezes isso já aconteceu. São lembranças que ficam, né? Mas que hoje só são cicatrizes, né? E qual era o sentimento que você tinha, assim, quando você saía e bebia? Era muito divertido, né? Tá ali naquele meio, risada. Mas quando eu chegava em casa e deitava minha cabeça no travesseiro, não sentia paz. Eu só sentia tristeza. Por isso que toda vez que eu encontro com alguém e aí eu falo com essa pessoa, aí ela fala, eu vou beber, eu vou ali tomar uma. Eu falo, sai dessa vida, você sabe que isso aí é só passageiro. Você sabe que isso aí é momentâneo, que não há alegria nisso. Só Jesus tem alegria verdadeira. Que é Ele que nos garante que vai estar conosco até o fim dos tempos, né? E diante do caos, da tempestade, é Ele que está do nosso lado. Amém. E aí eu só sentia desgosto, eu sentia uma tristeza tão grande quando eu colocava minha cabeça no travesseiro. E ali eu acredito que já era o próprio Deus, né? Que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Incomodando, né? O Espírito Santo incomodando. Exatamente. Os servos dele. E aí eu fui crescendo e continuei com minhas amizades ruins, com pessoas realmente muito ruins, inclusive na escola. Eu passei a ser conhecida por andar com essas amizades. Amizades boas se afastaram por causa dessas amizades. E eu fui conhecida assim, pelas pessoas que eu andava, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem a gente anda também, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É isso mesmo. E ali eu era conhecida por aquilo. Só que teve um momento da minha vida em que eu já não aguentava mais, eu já não tinha mais prazer naquilo ali, não tinha mais sentido pra mim. Eu cheguei e falei, pra que eu tô aqui? Não tem sentido. Sem propósito, né? Não tinha um propósito pra mim. Eu não via propósito no que eu tava fazendo, não sentia vontade de viver mais. Pra que eu quero? Porque eu ainda não tinha Jesus no meu coração, sabe? Eu não tinha essa perspectiva, né, de propósito, de vida eterna. E aí naquele dia ali, eu falei, pra mim não tem mais sentido nada disso. E eu fui na caixa de remédios que lá em casa tem da minha mãe, procurei na internet um dos mais fortes e peguei ali uma cartela e cheguei a tomar, acredito, na época eu tinha 16 anos. E aí eu falei, eu vou completar meus 16 anos tomando 16 comprimidos. E eu tomei 16 comprimidos.
E ali eu lembro que no dia ainda era culto. E minha mãe ainda me levou pra igreja. E eu fui pra igreja. Ela não sabia que você tinha tomado. Não sabia. Meu Deus. E eu tava assim, horrível. Nossa, aquele dia foi o pior dia da minha vida. Uhum. Mas pra Vi também o melhor dia. Porque eu lembro que ali eu fui assim meio... Eu ainda não tava assim fora de mim, eu lembro de tudo. Mas depois de horas assim eu comecei a não me sentir mais tão bem. Passei a ficar dopada, né, por conta da quantidade de remédios. E eu lembro que eu cheguei a compartilhar com uma amiga minha que eu tinha tomado os remédios. E ela foi realmente algo que Deus usou pra me salvar naquele dia. Ela era daquele grupo que você andava? Não, ela era cristã, é cristã. Uhum. E a mãe dela conhecia minha mãe, então ajudou muito, porque a mãe dela ficou sabendo, falou com minha mãe. Sim. E aí minha mãe, percebendo a gravidade da situação, ela me levou para o hospital, aí ali eu tive que fazer toda aquela lavagem, né, estomacal. Tive que passar a noite no hospital. E eu lembro que no dia meu pai estava viajando e minha mãe estava com minhas irmãs. No outro dia tinha escola e tudo, e ela não pôde ficar comigo no hospital, então eu fiquei ali sozinha. Sozinha no hospital. Foi um dia assim muito difícil, mas foi o dia que eu tive o verdadeiro encontro com Deus, porque depois daquele hospital eu saí totalmente diferente. O que aconteceu ali no hospital, então, que eu lembro que eu não sei explicar, mas eu sei que o Espírito Santo ali começou a me incomodar de uma forma de que eu não vivi para aquilo, eu não vivi para só essa vida, que ele tem pra algo existir, né? Exato, e ele tinha algo muito melhor preparado para mim. E a partir dali eu passei a entender. Eu lembro que eu passei a noite naquele hospital sozinha e eu falei, meu Deus, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra minha vida. E aí eu lembro que chegou um enfermeiro, não sei, no meu quarto e começou a falar que a vida era importante. Ele não me falou de Deus, não me falou nada sobre coisas espirituais. Mas ele me falou que a vida era importante, que tinha valor. E aí eu lembro que, eu acredito que foi o Espírito Santo que falou, era pra você estar no lugar dele, pregando o evangelho, pregando as boas novas e salvando outras vidas. E olha onde você tá. Mas eu tenho algo muito melhor pra você. Nossa. E ali eu saí totalmente transformada pelo Senhor. E a partir dali minha vida foi outra, sabe? Mudou, né? Mudou totalmente. Eu lembro que eu andava pela rua, eu olhava pras nuvens e eu ficava encantada, apaixonada, sabe? É o primeiro amor, né? Como disse, que Deus ele não quer que a gente saia disso, porque é quando a gente se apaixona ali pelo Senhor, pela presença dele. E ali eu sentava e o melhor momento pra mim era quando eu sentava e lia a palavra e passava um momento ali com Deus, olhando pro céu. Sempre gostei muito de olhar pra natureza. Preenchia, né, o coração. Exatamente. Nossa, muito diferente mesmo. Muito diferente. É outra coisa. Quando eu chegava no quarto, eu já não tinha mais aquela tristeza. Eu gostava de estar ali porque era um lugar de intimidade que eu tinha com meu pai, sabe? E eu lembro que naquela época foi um período difícil, assim, eu comecei a postar algumas coisas cristãs, né? Versículos, passagens, e meus colegas... Depois eu fiquei sabendo, né, que meus colegas, eles falam, não dou 30 dias aí pra ela sair desse caminho. Meu Deus. E hoje eu já tô aqui 4 anos já, mais de 4 anos na presença do Senhor. Eu digo que não tem coisa melhor, não há lugar melhor pra se estar. E às vezes eu olho assim, sabe, nós que somos jovens, que estamos na presença de Deus, às vezes as pessoas falam, tá perdendo o melhor da vida, tá perdendo... Não tá curtindo, né? Não tá curtindo. E eu digo que são eles que estão perdendo o melhor que pode receber dessa vida, que é a intimidade com Deus e viver a juventude com Deus, sabe? Colocar diante do Senhor as nossas decisões, que é o principal, né? Eu tô muito, assim, muito feliz, né, de ver o que Deus fez na sua vida e o que Deus também pode fazer na vida de tanta gente, né? Inclusive quem tá assistindo agora. Né? Então, assim, Jesus é a melhor coisa que a gente já conheceu na nossa vida, né, Gabi? Assim, eu digo que Deus, ele não permite feridas, ele usa nossas feridas para curar outras pessoas, sabe? E você, assim, que tá assistindo, que tá passando por um momento difícil, eu digo que Jesus é a única solução, sabe? Você pode encontrar a esperança, o refúgio que você precisa, só nele. E teve uma vez um testemunho, inclusive, que eu passei a entender tudo isso que aconteceu comigo, sabe? Foi recente, inclusive, foi no ano passado.
que eu saí de manhã pra caminhar, assim, eu nem tinha o costume na época de caminhar. E só que já tava assim, um pouco parte da minha rotina, só que naquele dia eu não queria ir, mas eu falei, eu vou. E aí eu decidi ir. E eu lembro que um pouco depois, assim, na minha casa tem um viaduto que dá acesso a uma pista embaixo. Embaixo fica uma pista que circula carros. E eu lembro que ali, do nada, as pessoas que estavam na minha frente andando também pararam assim, e aí os carros começaram a ligar pisca-alerta. O que tá acontecendo? Eu achando que tinha sido algum acidente, né, de trânsito. E aí quando comentaram, falou, tem uma menina ali que quer se jogar da ponte. Aí eu fiquei... Na hora, assim, a partir daquele momento, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo agindo por mim. Que eu lembro que todo mundo parou e ninguém sabia o que fazer. E aí eu fui lá, comecei a falar de Jesus pra aquela menina e ela começou a chorar. Já do outro lado, já pra se jogar. E ela começou a chorar ali, e eu falando, Jesus é a solução, Ele tem a solução pra sua dor, pra sua ferida. É Ele quem pode te salvar e te dar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Só nele. E eu lembro que ela começou a chorar. E ali eu tive força pra segurar ela, que eu não sei como. Foi realmente Deus que... E é magrinha, né? Magrinha. Foi Deus mesmo que me deu força pra segurar ela. Porque ela, a partir do momento que eu segurei, ela se soltou de onde ela estava se agarrando. E se ela se soltasse de mim, ela tinha caído. E eu lembro que eu agarrei ela e depois vieram outras pessoas e me ajudaram a pegar ela também. E ali, Deus me fez lembrar de tudo que eu vivi. E me fez entender que tudo que eu vivi hoje serviu para curar outra pessoa. Tudo coopera para o bem, né, exatamente, amiga? Do que amar o Senhor. Pois é. E quando a gente... Tem coisas que a gente não entende aqui. Tem coisas que a gente só vai entender na glória. Quando a gente chegar lá e perguntar para Deus por quê. Mas muitas coisas a gente entende por aqui. E essa foi a experiência que me marcou, porque me fez entender que tudo que eu passei tinha um propósito. Sim. Tudo que a gente passa tem um propósito. E hoje é o que eu desejo, sabe? Que tudo que eu viva, mesmo que doa, mesmo que cause feridas em mim, mas que sirva para curar outras pessoas, que sirva para a glória de Deus, né? Que nossa vida seja verdadeiramente para a glória de Deus. E eu lembro que depois que aquela menina estava sentada já, policiais vieram, ali outras pessoas falaram, olha, ela foi usada por Deus ali para salvar aquela menina. E eu só dentro de mim falava, glória a Deus. E esse tem que ser o nosso desejo, sabe? De glorificar o Senhor através das nossas atitudes. Seja onde for, onde a gente estiver andando, sabe? Com certeza. A gente pedir direção de Deus mesmo. Porque muitas vezes Ele quer nos usar, onde a gente estiver. Interessante, né? Que não foi só o menino, né, que viu aquilo, mas as pessoas ao redor também, elas viram, né? Você conseguiu segurar, não pela sua força, mas pela força do Espírito Santo ali, né? Algo sobrenatural. Nossa, que bênção, né? A gente poder abençoar outras pessoas também, né? Porque Deus também nos chama não só para viver no nosso individual. Ele chama pra gente viver no coletivo, né? E ajudar as pessoas, né? Assim, às vezes que a gente não conhece, inclusive a menina estava lá, mas você pôde, pelo que você passou por uma situação parecida com essa, né? De depressão e tudo mais. E você pôde entender, talvez ninguém ali poderia entender algo que ela estava passando, mas você entendeu. Então, assim, e tudo cooperou pro bem, né? Tudo faz sentido. Sim, né? Tudo faz sentido naquele momento. E quem sabe como essa moça tá, né? Talvez não seja agora também que ela seja chamada. Mas quem sabe no futuro ela vai lembrar, nossa, gente, como Jesus cuidou de mim, né? Exatamente. Usou uma menina que eu nem conhecia, tava passando ali caminhando, né? Então, a semente ficou, né? Sim, a semente ficou. E hoje, assim, eu tenho vivido o extraordinário, né, com Deus. É algo que eu jamais imaginei. Uma vida com Deus. Às vezes a gente pensa que o extraordinário são coisas grandes, coisas maravilhosas, incríveis, sobrenaturais. São também. Mas a rotina, o dia a dia ordinário, com Deus, né? o ordinário, é tão importante quanto. E é tão feliz quanto. Hoje eu sinto paz, essa paz que excede todo entendimento. E só isso basta, sabe? Hoje eu tenho uma vida, assim, com minha família. Hoje eu tenho uma relação com meus pais, assim, maravilhosa. Meu pai hoje é uma pessoa convertida, uma nova criatura também, pra glória de Deus. E minha mãe, assim, uma pessoa que me ajudou muito em oração naquela época. Foi por isso que eu digo pra você, pai e mãe também, que tem um filho que tá afastado ou uma filha,
que está desviado dos caminhos do Senhor, não deixe de orar pelo seu filho, batalhe por ele, ore e jejum, pague o preço pelo seu filho, porque é algo que vale a pena. E hoje, assim, a minha família, nós servimos ao Senhor e não tem nada melhor, sabe, do que ter a família na presença de Deus. E as pessoas que antes, assim, conviviam comigo, ficam sem acreditar ainda, sabe? As pessoas falam, Gabi, olhando pra você hoje, eu nem acredito que você já foi assim um dia, porque a obra do Senhor é completa e verdadeira, sabe? Os frutos, né? Os frutos Falam por si só. Exatamente. Então, e você, assim, que está se sentindo triste, abatido, ou que está vivendo, assim, a vida do mundo, desfrutando os prazeres desse mundo, você sabe que não há solução também. Você sabe que a única felicidade é em Jesus. Então, não deixe. Buscar-me-eis e me achareis. Me buscar de todo o coração. Então, aproveite enquanto há tempo, sabe? Ainda há esperança. E Jesus está às portas, né? Então, é necessário buscar enquanto ainda há tempo. Você pode falar com ele em todo lugar. Ele tá aí com você, inclusive, sabe? Não precisa fazer algo muito grande, não precisa fazer uma cerimônia. E ele tá aí na sua casa, ele tá em todos os lugares que você vai. Você só precisa convidar ele. Só precisa fazer uma breve oração, falar, Jesus, você tá aqui? Uma oração sincera, né? Sim, uma oração sincera, né? Ele quer o seu coração, ele não quer mais nada de você, sabe? Então, assim, ele quer tirar o seu fardo pesado e dar um fardo leve, ele quer mudar a sua vida para melhor. Então, é isso, na verdade, que importa, né? Por isso que a gente tá aqui, é para que mais pessoas, né, vivam o que a gente viveu, o que hoje a gente tem a oportunidade, né, de viver, e isso é uma bênção, sabe? É uma coisa que preenche todo o nosso coração e a gente é muito grata por isso. Então, era esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sido edificados com o testemunho de Gabi. E muito obrigada, Gabi, por todo esse vídeo. Obrigada a você, amiga. Você é uma fofa. E é isso, gente. Tchau.